Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o David Lopes, o concurseiro empreendedor. Eu estou aqui no espaço Heber Vieira. Estou aqui para entrevistar nada mais nada menos do que o especialista em concurso público e professor de português, o Heber Vieira. É isso mesmo. O tema dessa entrevista é o Desbancando o Português com Heber Vieira. Eu estou aqui ao lado dessa grande pessoa e tem algumas questões aqui que serão abordadas para ajudar você, concurseiro, a conquistar o sonho de passar em um concurso público. Especificamente estarei falando sobre o concurso do INSS. Então estarei passando a palavra agora para o meu amigo Heber Vieira. Olá pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com essa figura fantástica que com certeza nesse canal tem muita coisa de interessante para passar para vocês. E como professor de português, eu quero primeiro agradecer o convite dele e segundo também contar algumas experiências ao longo desses meus 20 anos de sala de aula como professor de concurso público. Sou professor de português e também tenho um curso preparatório, mas eu quero focar só dentro dessa questão de ser professor de português e você como aluno, como se portar diante de determinadas provas. E hoje parece que o nosso foco é só INSS. Então a primeira questão, a primeira pergunta é que eu peço para que o professor aqui, o nosso professor Heber Vieira, dê uma dica de uma questão de português que tem uma grande chance de poder cair nessa prova do INSS. E ele vai exemplificar essa questão para que você possa se preparar melhor para essa prova, caro concurseiro. Olha só, tem uma coisa que é muito interessante que o SESP está cobrando bastante. Exemplo, ele coloca um verbo transitivo direto. Digamos que ele ponha assim, percebeu-se que houve um erro. Aí ele vai dizer que esse que houve um erro é complemento de percebeu-se. Aí todo mundo vai achar óbvio isso e vai achar que sim. Só que tem um detalhe. Quem percebe, percebe algo. Tudo bem. Então o que vem depois que houve um erro, seria um complemento. Só que temos um detalhe, tem um se ali. Percebeu-se. Se tem percebeu-se, é porque esse se, ele vai ser chamado de pronome apassivador. E o que é que esse danado desse pronome passivo faz? Ele transforma o objeto direto em sujeito. Então, quando eu digo percebeu-se, é a mesma coisa de dizer que foi percebido. Então, o que é que foi percebido? Que houve um erro. Então, esse que houve um erro deixa de ser complemento e passa a ser sujeito. Isso tem caído muito mesmo no SESP. No Sebrasp, né? Que o Sebrasp agora é contratado. Dificilmente as pessoas vão lembrar esse nome, já que SESP é uma coisa muito mais focada em nossas mentes, mas cai muito esse tipo de questão. É isso aí, presta atenção nessa dica. E a segunda questão é que, como o próprio Weber falou, do Sebrasp, sabemos que o Sebrasp foi contratado pelo SESP para realizar o concurso do INSS, utilizando o método SESP de avaliação. Então, diante disso, eu queria saber do professor Heber se ocorrerá alguma mudança com relação às bancas avaliadoras. Olha só, eu percebi que de 2015 para cá, dos meados de 2015 para cá, nós estamos percebendo um nível um pouquinho acima. Porque se você, por exemplo, em se tratando da minha matéria, se você pegasse uma prova de 2015 para baixo, assim, de janeiro ou fevereiro de 2015 para trás, o nível dela estava bem, o nível dessas provas estava bem abaixo. E eles aumentaram muito o nível, ou seja, quando eu digo aumentar o nível, é aumentar a linha de raciocínio do aluno na hora do enunciado. Porque esse enunciado hoje é o que faz a diferença. Às vezes o aluno não consegue interpretar a questão. E isso é uma coisa que realmente me angustia. Eu vivo sempre procurando, gente, vamos ver, a banca está dizendo isso e isso. Por exemplo, um dia desse eu fiz um simulado e tinha assim, as propostas haviam sido negadas pelo Estado e pela Prefeitura. Aí esse pelo Estado e pela Prefeitura, o aluno que estudou bastante sabe que isso aí é o agente da passiva. Aí tinha assim na questão, que a preposição por, presente em pelo Estado e pela Prefeitura, funcionam como enunciadores dos autores da ação de negar. Claro, simplesmente são os elementos que estão mostrando os agentes da passiva. É isso. Mas eles colocam de uma forma com a qual você não está acostumado.
mas você tem de interpretar, então tem que ter muito cuidado. Então, quando o Sebrasp vem com essa proposta agora, é uma proposta muito mais contextualizada. A gramática, ela permanece caindo sim, só que não tão seca como antes. Ela permanece caindo de uma forma muito mais contextualizada. Eu acho isso muito Exige bom. muito mais do candidato, né? Exige. Você está se preparando para o concurso público. Então, essa é mais uma dica do nosso professor Heber Vieira. E eu queria pedir para que o professor Heber desse uma mensagem de motivação para você, caro concurseiro, que está se preparando não só para o concurso do INSS, como também para outros concursos públicos. Então, fica aí a mensagem de motivação do nosso grande e ilustre professor de português, Heber Vieira. Olha, primeiro dizer a vocês, assim, vai parecer até um pouco pedante o que eu vou falar agora, mas eu acho que a mensagem de motivação eu posso usar a minha vida como motivação para você. Por qual razão? Eu vim de uma estrutura física na minha familiar, minha estrutura física, familiar e econômica era uma estrutura assim que não me dava muitas esperanças. Tá? Meus pais fizeram de tudo para que eu conseguisse chegar, para que eu conseguisse estudar, e eu consegui alcançar meus objetivos. Sofri muito, ralei muito mesmo, mas meu amigo, nada se consegue com facilidade não, de jeito nenhum. A gente está aqui para ralar, para sofrer, mas a gente está aqui para conseguir. Eu só acho que aquela pessoa que desiste, aí sim ela perdeu tempo. Mas aquela pessoa que persiste, ela não perde tempo não. É uma coisa que eu sempre digo ao meu aluno, nunca saia da fila. Porque o que é sair da fila? Fez um concurso, você não passou, chegou até perto, não passou, aí você desiste. Passa 6 anos sem estudar, aí depois você volta a estudar de novo. Um monte de gente passou na tua frente, cara. Faz isso não, permanece estudando. Estude, faça lá um online, estude em casa mesmo. Você tem material hoje com a internet você tem acesso a tudo. Ou um curso presencial aqui no Espaço Heber Vieira também. Não é nem isso, né? Como eu falei, estou aqui como professor, mas é a questão de você chegar e dizer assim, eu consigo. Eu consigo. É a determinação. Isso. Eu consigo. Então, em muitos momentos da vida, eu me vi numa situação que eu disse, poxa, eu não vou ter como fazer isso. Eu não vou ter condições de fazer isso. E tive. E consegui. Chorei muito sozinho. Eu sei que chora muito sozinho também. E por que não? Como o autor diz, um homem também chora. E por que não? E por que não? Meu amigo, não tenha vergonha de nada, não. Eu acho que a gente não deve desistir. Desistir jamais. Essa semana eu coloquei uma frase no Facebook que dizia assim, sempre vai haver pessoas querendo que você desista. Procure complicar o trabalho delas, dificultar o trabalho delas, ou seja, procure não desistir. Ok? Então essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. Entendeu a mensagem? Então nunca desista dos seus sonhos. Então eu venho aqui encerrar essa nobre entrevista. Eu quero agradecer ao professor Heber. Imagina, precisando estou aqui. Tá? Então, um forte abraço a todos. Até o próximo encontro. Um abraço, gente. Tchau, tchau.